Vamos lá, galera. Falando um pouco sobre subcompensação, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre tipos de hipertrofia, tá? Porque depois que você entende como é que funciona a hipertrofia, como é que é a contração muscular, como é que é a bioenergética para essa contração muscular, você entende a subcompensação de forma muito mais fácil, tá? Porque você consegue comparar e entender realmente o que é a subcompensação, tá? Levando para esse lado, né, do treinamento, beleza? Vamos lá. Eu tenho a fibra muscular, eu tenho as miofibrilas e eu tenho o sarcoplasma. Vou explicar um pouquinho para vocês, tá fazendo analogia para entender melhor. A fibra muscular é como se fosse um cabo de energia, tá? Se vocês já viram o cabo de energia, se vocês encapar ele aqui, ó, desencapou o cabo, eu tenho um cabo de energia, onde eu tenho vários tubinhos de cobre dentro dele, beleza? Vários tubinhos de cobre. E nesse tubinho de cobre, se você perceber, ele ainda tem uma camada de verniz, tá? Então, a fibra muscular é esse cabo. As miofibrilas, que eu desenhei aqui, ó, são esses tubinhos de cobre, que vão ser os sarcômeros, e o sarcoplasma é esse verniz que está entre os tubinhos de cobre, tá? E eu vou explicar o porquê e fazer analogia para entender. Quando a gente faz a contração muscular, que é o sarcômero, que é ainda menor do que as miofibrilas, é o sarcômero, você desliza a actina pela miosina, aqui, ó. Então, quando você faz isso, é a contração muscular, beleza? Só que para haver essa contração muscular, você precisa que haja energia, né? Falando sobre a bioenergética. E quem é responsável pela essa bioenergética desse sistema de contração e relaxamento do sarcômero, do sarcômero, é o sarcoplasma, tá? Então, como assim? Vamos lá. Para eu ter esse deslizamento, actina e miosina, e fazer essa contração, preciso de energia. E quem for essa energia é o sarcoplasma. Tá, mas o que isso tem a ver com cabo de energia? Se você parar para pensar, eu tenho um cabo de energia, eu tenho os tubos de cobre. Quem supre a energia desses cabos de cobre são os vernizes, verniz que está nele, que é o sarcoplasma. Então, se vocês verem aqui, tem vários tubos de cobre, tá? Eu parei pela metade, e entre eles tem o verniz, esse verniz é o sarcoplasma. Então, se a gente entender que se eu gerar um estresse mecânico muito intenso, igual eu falei nos vídeos de ontem, né? 4, 6, 8 repetições, um estresse mecânico muito intenso, onde eu faço esse sarcômero ter muita contração e fazer muito relaxamento, resistir muito a essa carga, eu tendo a gerar hipertrofia miofibrilar. Foi o que eu falei ontem. Então, a hipertrofia de quê? Rompimento dessas miofibrilas, dificuldade nessa contração de relaxamento no sarcômero, onde ele tende a, danificado, ficar mais forte, mais resistente e maior. Ele aumenta a sua secção transversa. Se eu cortar ele aqui, ó, cada vez o tubo vai ficando mais forte, maior. Consequentemente, gera maior volume muscular. Beleza, isso é um tipo de hipertrofia. Agora, se eu também gerar, como eu falei ontem, gerar o esgotamento dessa energia, trabalhar, dando exemplo, tá? 15 repetições, 20 repetições, ou usar alguns métodos mais metabólicos. O sarcoplasma ele tem que gerar tanta energia para essas contrações musculares incansavelmente que ele entende que, cara, a energia que eu gero para esse músculo contrair e relaxar não foi suficiente, não está sendo suficiente. Consequentemente, eu tenho o quê? Que aumentar o meu número de mitocôndrias. Entendeu? Elas aqui, ó. Para quê? Porque a mitocôndria é responsável pela essa ressíntese de energia. Ela produz essa energia, tá? Ela faz isso, ela faz essa respiração celular, onde ela pega esse oxigênio, faz o ATP, faz todo aquele trabalho. Então, se a gente tem entendimento que se eu romper as miofibrilas, gerar um estresse mecânico nesse sarcômero, ele vai crescer, consequentemente maior e mais forte. E se eu depletar demais essa energia muscular, essa energia aqui da fibra muscular, gerando o sarcoplasma, né, a uma depressão, ele também vai crescer, ele vai aumentar o número de mitocôndrias, também levando, tá, a hipertrofia de volume. Então, vocês têm esse entendimento? Pare e pensa agora. A supercompensação é o quê? Quando você tem um entendimento sobre o que é a hipertrofia.